Olá, meu nome é Alexandre Ribeiro, sejam bem-vindos ao tutorial de modelação tridimensional no ZWCAD. Hoje vamos abordar a modelação tridimensional de uma escada em ferro com um apoio único. Para começar, vamos começar por desenhar uma escada em 3D em betão, portanto, já de outro tipo, uma escada muito mais simples. Vamos aprender um comando muito simples, que é o comando Rotate 3D, e depois vamos avançar então numa próxima fase para a escada em ferro. Para explicar como é que vamos fazer uma escada em desenho tridimensional, vamos recorrer do mesmo projeto que temos vindo a abordar até o momento, em que eu reparo que tenho uma escada em betão e outra escada em ferro, portanto, duas escadas totalmente distintas. Vamos começar por pegar nesta escada que aqui está, portanto, que faz a ligação da cave ao resto do chão, em que verificamos que esta escada é uma escada maciça em betão. Neste tipo de casos, o processo de criação é muito simples. Portanto, eu tenho que criar uma forma de fechar a minha escada em cima e em baixo, como se eu quisesse colocar uma trama só dentro deste espaço. E vou buscar um comando que eu já conheço de outros manuais, de outros tutoriais, que é o bpoly, ou se preferirem bo ou boundary, que me permite definir uma polilinha indicando apenas um ponto dentro de uma área fechada. Portanto, eu agora basicamente só tenho que extrudir este perfil, fazer um extrude, selecionar a polilinha e definir a altura da extrusão como sendo a largura da escada. Portanto, vou aqui à planta da cave, defino o type angle como sendo 0 e ele cria-me então a rotação portanto, da escada conforme eu pretendia. Peço desculpa, ou a extrusão da escada conforme eu pretendia. O que eu tenho que fazer agora vai ser rodar esta escada para a escada ficar colocada na sua posição certa, portanto, porque a escada está definida deitada. Se eu usar o comando rotate, mesmo com o ortho ligado, eu verifico se eu consigo rodar nesta direção. O que é que eu posso fazer? Duas coisas. Uma delas é mudar o sistema de coordenadas atual. Isto porque, basicamente, o rotate funciona do seguinte modo. Portanto, eu vou criar aqui uma pequena linha vertical para me socorrer. Portanto, esta linha é paralela, com certeza, ao eixo dos Zs. E quando eu faço a rotação em 2D de um determinado objeto, eu portanto, seleciono o objeto e ele pede para definir um ponto base. Eu defino um ponto base e automaticamente ele pede-me a seguir o ângulo de rotação. Esta escada neste momento está a rodar de acordo com este eixo que é paralelo ao eixo dos Zs. Ou seja, eu se quiser rodar esta escada no sentido correto, muito basicamente o que eu tenho que fazer é colocar o eixo dos Zs num sentido que depois me permita fazer a rotação de uma forma mais facilitada. Como é que eu vou fazer? Vou ter que mudar o meu sistema de coordenadas de posição. Como por exemplo, colocando aqui neste cantinho o eixo o ponto zero, a origem, 0,0,0, esta linha vertical passar a ser o eixo do x e esta linha horizontal passar a ser o eixo dos y. Como o CS, 3 pontos, define a minha origem, daqui a aqui, e peço desculpa, a minha origem e o meu eixo do x, e agora um ponto qualquer no eixo dos y, e lá está, o meu eixo dos z passa a estar daquele lado, o que quer dizer que se eu fizer um rotate desta peça, ele faz-me neste sentido. Portanto, eu agora aqui indico menos 90, portanto, porque eu quero que ele rode no sentido contrário dos ponteiros do relógio, e então o ponto fica praticamente definido e fica dessa forma também definido o eixo. No entanto, existe uma forma, talvez mais simples, talvez mais complexa, que para alguns poderá ser mais complexa, de fazer isto tudo sem termos que alterar o sistema de coordenadas. Como? Através de um comando chamado Rotate 3D. O Rotate 3D funciona do seguinte modo. Portanto, eu indico o comando, escrevo mesmo Rotate 3D, seleciono o objeto que eu quero rodar, confirmo,
Então tem aqui tudo exatamente igual ao comando rotate 2D, mas agora ele, além de me pedir um ponto, ele vai me pedir um segundo ponto que me vai definir o eixo de rotação. Ele tem aqui depois uma série de opções que depois podem também ser atribuídas, mas neste caso eu vou-me cingir apenas a uma só que nos resolverá o problema, portanto é uma solução praticamente universal. Então o que eu vou fazer, muito propositadamente, vai ser indicar este ponto aqui, e agora ele pede-me um segundo ponto. Portanto, e esta diferença é isto que distingue o Rotate 3D do Rotate. Seleciono o segundo ponto e a seguir ele pede-me, tal como no Rotate, para indicar um ângulo de rotação, que eu indico 90 graus, e já vamos ver o que se vai passar. É que a escada rodou no sentido contrário. Vamos ver o que é que aconteceria se eu fizesse isto de outro modo. Portanto, eu vou fazer Rotate 3D, seleciono a escada, defino este como primeiro ponto de rotação e este como segundo. E defino 90 graus e ele já me desenha a escada para o local correto. O que é que eu fiz aqui de diferente? O que eu fiz de diferente foi alterar a ordem de seleção dos pontos que definem o eixo de rotação. Ou seja, há um bocado eu selecionei este ponto primeiro e depois este segundo, e agora desta vez eu fiz este primeiro e este segundo. Se repararem, da primeira vez a escada estava de pernas para o lado, no segundo a escada estava na posição correta. Peço desculpa, na primeira estava correta e na segunda de pernas para o lado. É assim. O que é que eu posso fazer numa situação dessas? Se as coisas correrem mal. Portanto, eu faço o rotate 3D, imaginem, rodo assim, e por acaso fiz para o lado correto, não era bem isto que eu pretendia. Rotate 3D, seleciono este primeiro ponto e o segundo e digo que vai rodar 90 graus. Portanto, imaginem que eu fazia isto e os objetos que eu selecionei, que neste caso é só um, não é problemático, mas imaginem que eram 500 que eu queria rodar uma vez só, e agora tinha que andar à procura deles. Não há um drama muito grande, o que eu vou fazer vai ser um rotate 3D. Quando ele me pergunta quais são as unidades que eu quero rodar, eu ponho P Enter, ou seja, Previous, ou seja, as últimas unidades que foram selecionadas. Aqui está, Enter. E agora, não interessa a ordem, posso fazer primeiro aqui e depois ali. O eixo tem que estar corretamente definido. Portanto, eu defino este ponto, defino aquele, e quando ele me pede o ângulo de rotação, eu rodo 180 graus. E então a escada volta a estar na posição correta. Portanto, neste resolve-nos o problema de eventualmente selecionarmos os pontos pela ordem errada. O que acontece frequentemente, aliás, eu pessoalmente tenho alguma dificuldade em perceber este mecanismo de perceber antes de fazer a rotação para que lado é que na realidade o objeto vai ser rodado. Já sabemos então como se faz uma escada em betão, portanto um processo extremamente simples, como podemos ver. Agora vamos começar então a desenhar a nossa escada em ferro. E vamos começar a ter de trabalhar com um comando que nós já conhecemos, que é o comando UCS, para rodar o sistema de coordenadas em função dos objetos tridimensionais. E vamos também perceber como é que vamos usar o Align em 3D, portanto, que é um modo um bocadinho diferente daquilo que nós estamos habituados ao 2D, mas com bastantes potencialidades. Agora para o desenho da nossa escada em ferro. Muito basicamente o que eu tenho aqui é então o alçado dessa mesma escada, tenho o apoio no piso de cima e o apoio no piso de baixo, tenho um prumo único inclinado, onde vão apoiar todos os degraus através de uma estrutura. Vamos cá ver se eu tenho aqui um alçado, infelizmente não tenho, mas é uma estrutura onde existe um perfil I, portanto soldado diretamente nesse prumo, e existem um braço de cada um dos lados onde vai pousar uma chapa de aço, onde por sua vez é parafusado portanto o revestimento do degrau em madeira. Portanto, eu vou começar por fazer o degrau através de uma box, defino a diagonal da base desde este ponto àquele e vou definir a largura da escada que vai ser colocada aqui, vai desde este ponto a este. Cá está, eu vou continuar a desenhar a escada deitada. Através do comando Solid Edit vou retirar parte da escada. Peço desculpa, vou aqui buscar a ferramenta.
offset faces, vou-te retirar 10 cm esta face, menos 0.1, portanto, para ter um bocadinho de espaço do lado esquerdo e do lado direito da escada, portanto 5 cm afastado da parede e do outro local. E agora tenho que fazer de seguida, portanto, a chapa onde vai apoiar, sabendo que a toda a volta ele tem este espaço de onde, vista por baixo, eu consigo ver madeira. Então o que é que eu vou fazer? Vou ter que desenhar a duas dimensões, aqui um retângulo, fazer um offset para o interior e depois extrudir, portanto, a chapa com a espessura indicada aqui neste desenho. Portanto, vou começar por rodar o sistema de coordenadas, fazer o CS, defino este ponto, defino 3 pontos, defino este ponto com a minha origem, este ponto como sendo a direção do eixo do X, e este ponto aqui em cima como a direção do eixo dos Y. Portanto, e o meu sistema de coordenadas X e Y passa a estar paralelo à face inferior do degrau. Portanto, posso fazer já diretamente um retângulo, vai desde este ponto àquele, ou se quisesse poder fazer uma polilinha indicando os 4 pontos, é a mesma coisa. Faço um offset que eu já o conheço, portanto, basta selecionar aqui, defino a distância desde este ponto àquele. Vou agora selecionar a polilinha e fazer um offset para o seu interior. Eu não vou desligar já, eu podia apagar esta polilinha que não está aqui a fazer rigorosamente nada, mas vou mantê-la e já vão perceber porquê. Vou fazer um extrude agora, seleciono este ponto, esta polilinha que aqui está, e a espessura do extrude vai daqui a aqui, o ângulo é igual a 0. E cá está então a chapa de aço, onde vai depois a parafusar a peça em madeira. Próximo passo, vamos desenhar o perfil que aqui está. Eu vou começar por pôr o sistema de coordenadas na posição normal. Vou mudar a vista para a vista de cima, que eu estou mais familiarizado a trabalhar. E vou desenhar então um perfil IPN 10. Não sei se vou ter as dimensões corretas, mas não é o mais importante. O mais importante aqui é perceber como é que este mecanismo funciona e depois poderemos, de outra forma, consultar as tabelas técnicas e obter os valores corretos. Portanto, eu estou aqui meramente concentrado na parte de perceber como é que estas coisas são feitas em 3D. Portanto, eu fiz aqui linhas, trims, etc. Vou fazer aqui um fillet com um raio que vou definir daqui a aqui. Portanto, seleciono este ponto e este, estes dois e estes dois. Portanto, cá está o meu perfil. Vou transformar isto numa polilinha. Portanto, faço um polyline edit, PE. Diz que não é uma polilinha, pergunta-me se eu quero transformar numa polilinha, digo que sim. Depois faço join, seleciono as outras todas, confirmo. E aqui está a minha polilinha criada. Se eu não quisesse ir por este processo, podia fazer bpoly mais uma vez, selecionar um ponto aqui no interior e uma polilinha com apenas uma agravante, é que teria a geometria repetida. Portanto, eu depois posso apagar estas linhas de poly, seleciono o interior, mais uma vez, que eu fiz um bocadinho rápido, select area, selecionar aqui no interior, confirmar, ok, e cá está então a minha polilinha. Vou voltar à vista anterior em axonometria. Tenho então o meu perfil e tenho então também o local onde eu quero colocar esse perfil. Então, este perfil, eu vou só aqui rodar para se perceber melhor, vai ser colocado, acho que fiz a geneira, não devia ter rodado. Vai ser colocado aqui, mas na horizontal neste caso, para depois ficar na vertical. Portanto, nós o que vemos aqui é o alçado deste perfil. Como é que eu vou fazer então para alinhar este perfil por esta face que aqui está? Eu vou fazer do seguinte modo. Eu vou usar um comando que eu já conheço de duas dimensões, a não ser que alguém que trabalhe com software que não tenha este comando, que é o Align, que basta selecionar AL, e este funciona do seguinte modo. Portanto, é bastante intuitivo e bastante versátil. Eu seleciono o meu perfil, confirmo, e agora ele vai me pedir a localização de um ponto de referência. Portanto, eu vou buscar como ponto de referência o centro desta minha polilinha.
Aqui está. E agora pede-me o destino deste ponto. Este ponto vai ser movido para onde? Vai ser movido para o centro daquela polilinha. Recordam-se que eu não quis apagar. Ou seja, aquele ponto vai para aqui. Depois o que é que ele me pede? Ele pede-me a localização de um segundo ponto de referência. E eu vou buscar este ponto de referência que aqui está. E vou alinhá-lo pela parte superior da polilinha. Portanto, neste caso ela está rodada. Aqui está. Este ponto vai para ali. Este ponto vai para aqui. Finalmente, este ponto que aqui está, eu vou alinhar pela parte de baixo da polilinha. Seleciono este ponto, então, vai para aqui. E ele roda nesta posição. Estranho, não é? Eu vou tentar fazer aqui uma caixa ao lado para se perceber melhor o funcionamento deste comando. Portanto, muito basicamente, eu seleciono o comando Align, seleciono este objeto, confirmo, defino este ponto. Portanto, eu quero alinhá-lo por esta face deste paralelepípedo. Portanto, eu pego este ponto, quero movê-lo para aqui. Este segundo ponto, quero movê-lo para ali. Esta distância não interessa ser maior ou ser menor do que a distância original. O que interessa é a localização do ponto. Ele vai assumir que esta linha que aqui está vai alinhar por esta que aqui está, que é definida por aqueles dois pontos. E agora, para ter a certeza que esta peça vai estar na vertical, eu seleciono este ponto aqui, que vai ficar alinhado por aquilo que ele está. E então aqui fica o meu perfil alinhado por aquela face, portanto, conforme eu desejaria. E o mesmo eu fiz ali. Portanto, vou agora apagar esta peça aqui que é de trabalho redundante. E vou então extrudir esta peça. Confirmo. E agora coloca-se aqui uma questão. Portanto, eu ao fazer uma extrusão daqui aqui, o que me vai acontecer, portanto, se eu usar este ponto e este, o que me vai acontecer é que daqui para a frente, deste tracejado para a frente, a peça não existe. Ou seja, eu tenho que fazer um extrude com o tamanho máximo que a peça vai ter. Ou seja, desde este ponto, e convém exagerar um bocadinho. Portanto, e aqui, neste caso, até teria que ser mesmo porque a localização do perfil não está bem alinhada pela face que deveria estar. Portanto, eu faço uma extrusão muito maior do que seria necessário. O ângulo de taper defino como sendo 0. E então está aqui o meu perfil definido. O que é que me falta agora definir em relação a este perfil? Vai ser cortar este perfil para a sua posição certa. Após tudo que nós já aprendemos, agora falta-nos saber como é que vamos fazer cortes em peças para modelarmos as formas como nós entendermos. Então, o apoio vertical do degrau, falta agora então fazer o corte certo desta peça para ela depois pousar direitinha neste perfil oblíquo, ou perfil inclinado. Para isso vamos buscar um comando que para já ainda desconhecemos, chamado slice. O slice, o que é que ele faz? Portanto, eu vou usar aqui uma caixa auxiliar aqui no exterior. Portanto, imaginem que eu tenho que isto seria um edifício que eu queria fazer aqui, um telhado de 2 águas. Então o que eu tinha que fazer era o seguinte, eu usava um comando chamado slice, slice quer dizer cortar, seleciono o objeto, e agora, entre várias opções, eu tenho a mais básica, que é definir o plano de corte através de 3 pontos. Portanto, 3 pontos definem um plano. Portanto, muito basicamente, eu selecionava este ponto que aqui está, um segundo ponto, portanto, fazer aqui um beiral de um telhado e aqui a comieira, um terceiro ponto. E ele agora pergunta-me um ponto do lado que eu quero manter do objeto. Ou seja, eu vou cortar este objeto, vou fatiar este objeto que aqui está, vou-lhe retirar aqui uma cunha. E eu agora quero definir o que é que deste objeto vai ficar. Ou seja, se eu selecionar um ponto daqui de baixo, o que me vai desaparecer este é o bocado de cima.
Se eu selecionar um ponto deste lado, portanto, deste lado do plano, o que me vai desaparecer é a parte de baixo. Portanto, como eu quero manter a parte de baixo, seleciono aqui e aí está então a cunha corretamente definida. Fazer outro slice, seleciono este ponto que aqui está, confirmo, defino os 3 pontos, portanto este ponto, 2, 3. Eu agora podia definir um ponto aqui de baixo e desaparecia-me aquela parte de cima, ou selecionava esta parte de cima e desaparecia-me a parte de baixo. Neste caso eu vou querer manter as duas, e como é que eu vou fazer? Vou carregar no botão direito e seleciono both, ou seja, ele pergunta-me qual é um ponto do lado que eu pretendo manter deste objeto, e neste caso quero manter ambos. E o que me vai acontecer é que me vai dar origem à existência de dois objetos totalmente distintos, separados então por aquele corte que eu efetuei naquele objeto. Isto depois tem mil e uma utilizações. Por exemplo, eu podia fazer um slice deste objeto e agora, em vez de definir 3 pontos, podia dizer que era um plano definido pelo eixo, deixem-me cá ver, ZX. Eu consigo ver o plano que vou definir, portanto será um plano que tem a orientação desta face, portanto ZX. Defino um ponto qualquer pelo qual vou passar esse plano, este aqui, e ele agora já não me pede mais pontos, portanto basta um para definir o plano de corte, porque sabemos à partida que ele é paralelo ao plano ZX, e seleciono um ponto daqui como sendo um ponto do objeto que eu quero manter. Vamos continuar, slice, seleciono este objeto, confirmo. Vou fazer um corte paralelo ao plano ZX e recorro sempre à simbologia do sistema de coordenadas para identificar qual é o plano que me interessa, ZX, defino um ponto qualquer por onde vai passar este plano e um ponto qualquer do lado que eu quero manter, portanto um ponto do lado de cá. Ter cuidado para não selecionar, por exemplo, ali, porque este ponto está na realidade do lado de lá do objeto, um ponto deste lado. Novamente, outro slice, seleciono este objeto, confirmo, portanto neste caso eu quero fazer uma chaminé, vou-me aqui recorrer ao sistema de coordenadas, quero o plano YZ, vai passar por este ponto e quero manter o lado de lá, portanto, e aqui estaria uma chaminé feita nesta pequena casinha. Portanto, isto tem uma série de utilizações que podem ser, portanto, bastante úteis para o nosso trabalho. E aqui, muito rapidamente, o que quero fazer é um corte neste objeto de acordo com um plano vertical que passe, portanto, que é definido por 2 pontos desta reta e um terceiro ponto que está na vertical e que eu não o tenho, mas eu vou buscá-lo de outra forma. Então, o que eu vou fazer vai ser um slice. Seleciono o meu perfil que eu quero definir, confirmo. Defino 2 pontos da parte superior do perfil que me vão servir de ponto de apoio daquela barra. Primeiro ponto, segundo ponto. E agora, como eu não tenho nenhuma referência para buscar um terceiro ponto, nenhuma referência a nível 3D, o que eu vou buscar vai ser um ponto imaginário que está 1 metro acima do primeiro ponto que eu selecionei. Como é que eu defino isso? Através de uma função que já devem recordar, arroba 0,0,1, ou seja, um ponto qualquer com as coordenadas relativas ao anterior, portanto, daí usar o arroba, não alteração em x, portanto 0, não alteração em y, mantém-se 0, há sim uma alteração em z, que é igual a 1, Enter, e eu neste caso, portanto, bastava-me indicar um ponto aqui, ele desaparecia a parte de baixo, mas eu vou querer manter ambas as partes para se perceber um pouco o que é que resulta daqui como aspecto final. Portanto, eu então cortei este perfil de acordo com aquele figurino que ali estava. Portanto, seleciono este, vou apagá-lo. E agora vou então definir os braços onde me vai apoiar a escada. Vou fazer isto de forma extremamente rápida, como vão ver. Vou definir uma box, desde este ponto àquele. A altura vai ser a largura do degrau, portanto a parte de madeira do degrau, vai desde este ponto àquele. Aí está. Este bocado que não aparece aqui corresponde à espessura da chapa. E eu agora o que é que eu quero? Quero retirar a parte do braço
que está para além desta chapa, portanto faço um slice, defino o objeto que eu quero cortar, confirmo, e agora eu podia definir 3 pontos, 1, 2, 3, e ia manter um ponto qualquer, deixa-me pôr aqui para se ver o resultado final, e ele cortava-me direitinho usando aquela face. Ou então, e isso vou fazer agora na parte de cima, fazer um slice, selecionar o objeto, confirmo, e agora defino como meu plano, um plano paralelo ao plano XY. Aqui está, e agora basta-me selecionar um ponto qualquer da parte de baixo do objeto, que é o lado que eu quero manter deste objeto, e aqui está então o corte feito direitinho. Agora, aqui não se consegue perceber, mas existe aqui uma inclinação desta chapa, portanto, muito rapidamente o que eu fiz foi um slice, usando este ponto e este como referência, e um ponto qualquer, e agora aqui é que se começa a complicar em termos de desenho, um ponto qualquer aqui, que é o ponto médio da chapa, e que me vai dar este efeito que aqui está. Faço a mesma coisa, um slice da parte de baixo, este ponto médio, aquele ponto médio, e agora já vou conseguir identificar muito melhor porque já tem ali um corte, e quero manter este lado. Vou pôr both para se perceber o que é que eu na realidade fiz aqui. Aqui está então esta peça, portanto, eu agora ainda vou tirar aqui mais 3 cm, vou aqui ao Offset Face, onde é que ele está? Está aqui deste lado, Offset Face, seleciono esta face que aqui está, e vou, peço desculpa, ele encontrou a face errada. E continua a ir buscar a face errada. Vamos aqui buscar uma das linhas que assim não falha. Vou remover esta lateral que eu não quero fazer o offset. Enter. E vou-lhe tirar 3 cm, menos 0.03. Enter. Faço a mesma coisa lá em baixo. Portanto, como eu não consigo selecionar a face porque ela está do lado de lá, seleciono a aresta comum. Eu seleciono esta face e aquela face. Botão direito, remove e seleciono a face, portanto só vou fazer um offset face daquela, enter, a distância, ponto, peço desculpa, menos 0.03, enter, e enter para sair do comando. Pronto, posso apagar esta aqui que está, e então o meu degrau já está completamente definido. Falta-me agora então definir o prumo. Já temos o degrau tipo desenvolvido, já fizemos os cortes corretamente para podermos apoiá-lo no prumo principal. Falta-nos então o elemento estrutural mais importante, que é onde a escada vai apoiar, que à partida poderá ser o mais simples, mas não é bem assim. O apoio da escada, e desta forma finalizarmos todo o processo, vamos então socorrer-nos de um perfil idêntico ao que foi utilizado aqui, mas portanto, com outra dimensão. Portanto, eu aqui optei por um IPN, deixa cá ver, de 15 em vez de um de 10. Portanto, vamos pôr este desenho visto de cima. Mais uma vez eu vou inventar um bocado em termos de medidas, portanto vou fazer ponto 15, ponto 075, ponto 15, close. Vamos pôr este perfil um bocadinho mais reforçado que o anterior. Portanto, isto teria que ser feito de acordo com tabelas técnicas de perfis metálicos, não é? Não é aquilo que eu estou a fazer aqui. Portanto, como não é para construir, é um mero exercício para explicar como é que estes comandos funcionam. Portanto, faço um fillet, defino o raio daqui a aqui. Isto pressuponho que são comandos com o qual já se sabe trabalhar em 2D. Portanto, de qualquer forma, posso também explicar. Portanto, eu faço fillet, eu normalmente seleciono o primeiro objeto e o segundo, mas neste caso eu carrego no botão direito e defino um raio, que neste caso vai ser igual à espessura do perfil, vai daqui a aqui, e agora sim seleciono o primeiro objeto e o segundo, e ele faz-me o fillet, portanto faz-me o boleamento com este aspecto.
Por defeito o fillet tem o raio igual a 0. Portanto, vou fazer aqui um boundary para criar então aqui um perfil, ok, e aqui tem então uma polilinha fechada com o meu perfil já desenhado naquele local. O que é que eu tenho que fazer agora? O que eu tenho que fazer é criar, digamos assim, um alinhamento deste perfil por esta peça. Então como é que eu vou fazer? Vou então rodar, rotate 3D, defino esta peça, confiro, o eixo de rotação vai ser este, o ângulo vai ser 90 graus e então a peça roda-me neste sentido, portanto, tal como eu percebi, é um bocado como se fazia para este caso. Vou mover este perfil para o local e vou logo verificar uma situação, que é a seguinte, portanto, por acaso verifiquei outra ainda mais desagradável, não, é mesmo isto. É mesmo isto. O que acontece aqui é, portanto, este perfil não está corretamente alinhado, vou ter que rodá-lo e neste caso posso rodar em 3D ou em 2D ou então usar o meu velho amigo Align. Este ponto mantenho aqui, recapitulando que eu estou a fazer muito rápido. Align, AL, seleciono o meu perfil, o meu ponto de referência inicial, o meu ponto de referência final, portanto este ponto vai se manter aqui e depois este ponto vai passar para ali e ele pede-me um terceiro ponto, mas como eu vou rodar em 2D não preciso de um terceiro ponto, faço Enter, ele pergunta-me se quero fazer o scale do objeto, digo que não e então o meu perfil já está corretamente alinhado. Agora o que eu tenho que fazer é mover este perfil para aqui, fazer um Extrude. Se eu não quero correr o risco de ele fazer o Extrude para o local contrário, faço Enter e agora seleciono a opção Path e ele faz-me o Extrude de acordo com esta linha. Com um problema é que ele não chega, não atravessa para o lado de lá. E então o que eu vou fazer? Vou buscar Offset Face mais uma vez. Seleciono aquela face, vou remover esta e esta. Não interessa a distância, interessa que ele ultrapasse aquele espaço. Eu podia definir a distância como sendo este ponto e aquele ali. Neste caso nem sequer me vou preocupar com isso, vou pôr 1 metro e ele vai atravessar de certeza aquela linha que é o que me interessa. A seguir, fazer um slice deste perfil. Primeiro ponto. Segundo ponto, nem preciso de recorrer neste caso. Aliás, eu podia fazer este slice de uma forma mais simples. Eu podia fazer isto de três formas. De duas formas, peço desculpa. Selecionar o slice, selecionar o objeto que quero cortar e agora definir o plano, como sendo este ponto, este que aqui está, aquele, e agora o lado que eu quero manter é um ponto qualquer do lado dali, portanto ele corta-me o perfil assim. Neste lado vamos fazer de uma maneira diferente, não sei se mais simples, portanto agora cada um escolhe aquilo que muito bem entender, seleciono o perfil, confirmo, vou aqui ao sistema de coordenadas um plano que me interessa que então vá cortar neste sentido, portanto será o plano formado pelo eixo dos Y e o eixo dos Z, carrego no botão direito e faço YZ, seleciono um ponto pertence a esse plano e um ponto qualquer do lado de cá do objeto e ele corta-me a peça por ali. Eu agora posso pintar esta peça fazendo uma box daqui aqui, a altura da box é a espessura do perfil e agora unir esta box ao perfil, aí está, depois agora se corresponderá à chapa onde vai parafusar ou onde vai chumbar isto na parede e deste lado fazer a mesma coisa. Reparem que eu, por exemplo, não seleciono este ponto porque senão falta-me este bocadinho aqui, portanto seleciono mais longínquo e daquele lado mais longínquo. Isto é uma peça feliz neste aspecto para fazer este desenho. Seleciono este ponto, seleciono aquele e aí está, e agora basta-me fazer o union destas duas peças e aí está ele. Agora eu quero colocar este perfil exatamente a meio do degrau e então como é que eu vou fazer? Vou usar o comando move, vou selecionar esta peça, eu sei que o eixo da peça corresponde a este ponto e eu vou pô-lo um bocadinho para baixo, vou
do nível 0. Portanto, eu sei que o eixo da peça está então no ponto ID com Z igual a 0. E então o que é que eu vou fazer? Vou fazer um move deste perfil, usando como referência a parte de baixo do degrau de madeira e o ponto médio do degrau de madeira. Portanto, eu assim tenho a certeza que este ponto que aqui está exatamente, e posso confirmar isso, no mesmo Z. Portanto, faço a distância desde este ponto até aquele e verifico que não existe diferença em Z. Portanto, o delta Z é igual a 0. Finalmente, para terminar, o que é que eu tenho que fazer agora? Seria copiar estes degraus todos por aqui abaixo. Antes disso, vou unir as partes metálicas do degrau, portanto, esta parte aqui, esta e esta. Confirmo. E isto aqui passa-me a ser uma peça só. Eu aqui tenho outra facilidade porque consigo ter, portanto, isto numa peça só, deixo de trabalhar com 4 peças e passo a trabalhar só com uma. E agora, com 2, peço desculpa, porque o degrau é uma segunda peça. Eu tenho-as separadas separadamente, porque pretendo que esta peça seja em madeira e esta peça seja em ferro. E convém em 3D trabalhar com materiais diferentes. Aliás, eu aqui já deveria estar a criar um novo layer chamado 3D, por exemplo, 3D ferro, atribuindo uma cor, vou dar aqui a cor cinza, e um novo 3D madeira, por exemplo, em que lhe dou uma cor, sei lá, pode ser mesmo este vermelho que aqui está, vamos optar aqui. Não interessa que sejam cores muito realistas, mas por outro lado ter alguma percepção daquilo que realmente se está a fazer. Portanto, aqui está o degrau de madeira, eu também já posso apagar aquela polilinha que me serviu para definir aqui o apoio do degrau. Vou copiar então este degrau as vezes que eu quiser por aqui fora, portanto fazer estes degraus todos por aqui abaixo. Eu costumo fazer este truque que é parar a meio e agora faço copy de vários ao mesmo tempo. Eu podia também fazer um array, mas eu sou um bocadinho preguiçoso neste aspecto. Portanto, isto como me resolve o meu problema, à partida é assim que eu faço. Pronto, aqui estão então os meus degraus, estes já foram colocados a mais, vou apagá-los. E agora, para finalizar, falta-me então rodar esta escada. E agora tenho que ter aqui um certo cuidado, que é o seguinte. Além de rodar a escada, eu vou ter que, não posso perder a percepção de onde ela vai encostar. Portanto, se este ponto aqui vai-me servir de, se esta linha vai-me servir de eixo, ela também tem que me servir de referência para depois mover esta escada para o seu devido lugar. E então, o que eu vou fazer? Vai ser novamente um Rotate 3D. Selecionar todas as peças que compõem a escada. Deixa eu ver se eu seleciono coisas a mais. Definir o eixo de rotação, este ponto e este, e o ângulo de rotação 90 graus. Felizmente rodou no sentido correto e agora vamos mover a escada daqui até ao local onde pretendemos que ela fique. Vou seguir rodar e também fazer aqui um pequeno acerto com o 3D Orbit. Vou fazer também o seguinte: copiar a escada cá para fora. Para ver a escada sozinha. E agora fazer um shade e ver então o resultado final desta escada.
Para finalizar, vamos terminar agora colocando o elemento mais complexo deles todos, que é a criação do corrimão. E vamos criar um corrimão com vários elementos em ferro que vão acompanhar a escada não só no percurso até ao piso superior, como também fazer, portanto, o corrimão que serve de guarida para as pessoas que estão no corredor no piso de cima. O desenho do corrimão é talvez a parte mais complicada, portanto, do nosso trabalho. Vou começar a mudar isto para uma visualização do tipo 2D Wireframe, portanto faço View, Visual Styles e 3D Wireframe, por exemplo. Isto estava eu a dizer que é a parte talvez mais complicada do desenho, porque, portanto, nós temos que criar primeiro um percurso para o corrimão, portanto, não só do corrimão que vai, portanto, servir de passamãos para as escadas, mas também do corrimão que vai proteger as pessoas que depois estão lá em cima no corredor. Então eu vou começar por criar o apoio do corrimão, e talvez essa parte vai ser mais difícil de se perceber. Eu habitualmente, nesta régua afunilada, costumo prolongá-la e criar o apoio de corrimão diretamente sobre esta peça. Como é que eu vou fazer isso? Portanto, criando uma peça de ferro, um prumo em ferro, uma barra, que vai encostar diretamente nesta parte de madeira, portanto, nesta face de madeira que aqui está, portanto, por este lado de fora, evidentemente. Para criá-la, eu vou começar por definir, eliminar esta face que aqui está desta peça. Portanto, eu seleciono aquela aresta e agora botão direito Remove. Vou começar por indicar o comando, que eu penso que as pessoas não viram. Eu seleciono na toolbar Solids Editing o comando Delete Faces. Depois seleciono uma das arestas. Ele vai-me selecionar esta face e esta daqui, mas é só aquela que eu pretendo eliminar. Portanto, eu carrego no botão direito, seleciono Remove e retiro esta face da seleção. Confirmo. E então esta peça é prolongada, portanto todas as faces complementares são prolongadas de encontro àquela linha. Vou sair deste comando. Agora eu vou selecionar o comando Slice para cortar esta barra, portanto, cónica ou afunilada sobre esta face que aqui está. Portanto, eu seleciono comando Slice, seleciono a barra, confirmo e agora defino como pontos que me vão definir este plano de corte, daqueles 3 pontos. Ele agora pede-me um ponto do lado que eu pretendo manter daquela barra. Eu seleciono um ponto, por exemplo, aqui. Daí está. Portanto, eu tenho a certeza que este corte, portanto, esta face está certa por esta face da parte de madeira. E agora o que eu vou fazer é um Offset Faces daquela face. Portanto, eu seleciono mais uma vez uma aresta comum. Botão direito, Remove, seleciono esta face, confirmo e atribuo uma distância de 5 cm, que vai ser a largura da barra de ferro que eu vou colocar aqui como prumo do meu corrimão. Então eu começo por definir uma polilinha, primeiro ponto, segundo, o terceiro a 5 cm e aqui está. Agora vou fazer um extrude desta barra no 90 cm e, portanto, já tenho aqui então um dos prumos que eu pretendo para as escadas. Eu, se quiser, posso já fazer um onion e ligar isto que aqui está. Eu agora podia fazer o mesmo neste, que é o que eu pretendo. Portanto, eu tenciono colocar 2 degraus sem prumo, o terceiro com prumo, 2 degraus sem prumo e o terceiro com prumo. Portanto, o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou eliminar de 3 em 3 o apoio dos degraus, põe em ferro e vou copiar este que aqui está. Vou primeiro mudar o layer, que ele ainda não está no layer correto, ferro. Vou copiar e eu vou então colocar de 3 em 3 um prumo. Esta é. Agora, o que eu quero fazer a seguir vai ser colocar aqui um tubo em aço inox e depois uma série de
peças, barras em varões em ferro de 20 em 20 cm por aqui abaixo. Como é que eu faço isso? Primeira coisa, mudar o sistema de coordenadas, definir 3 pontos, 1, 2, portanto, a origem, o eixo X e o eixo dos Y. Podem ser outros pontos e é ter a certeza que estou a desenhar nesta face da barra. Vou começar por desenhar uma circunferência assim. E agora vou desenhar uma circunferência com 0,075, portanto, ou seja, 1,5 cm de diâmetro. Vou mover esta peça 20 cm abaixo. Vou agora criar cópias, uma a 20 cm, outra a 40 e outra a 60. Confirmo. Portanto, basicamente, em alçado eu já tenho o meu corrimão corretamente definido. Agora, o que eu quero fazer é que este corrimão percorra um corrimão e todas as peças que o constituem, percorra toda a escada nas situações de tensão inclinada e depois faça a ligação com o corrimão que deve andar no piso de cima. E agora é que vem a parte mais complicada. Portanto, eu agora tenho que desenhar o percurso que me vai fazer o corrimão. Para isso vou-me socorrer de uma série de linhas e de polilinhas. Portanto, eu vou começar por desenhar através de linhas o percurso do meu corrimão. Portanto, vai começar por aqui, por este ponto médio, e vai ligar a este ponto médio. Portanto, ao ponto médio da chapa que faz o apoio no primeiro degrau, à chapa do que faz o apoio no último degrau. Depois vou ter que cancelar porque eu não consigo desenhar de outra forma. Aliás, eu tenho que mudar o sistema de erro. E agora vou desenhar através de Polyline uma linha para ali, no caso 30 cm, depois para ali outros 30 cm, já sejam as dimensões de cor, e agora vou tentar desenhar para este lado, tendo a certeza que o corrimão que está para aqui chega. E agora o que eu tenho que fazer é uma 3D Poly. Isto porquê? Porque eu não consigo adicionar esta linha àquela polilinha 2D. Portanto, vou ter que desenhar uma 3D Poly que me faça o percurso completo do corrimão na parte inclinada e na parte do patamar. Aqui está. E agora faço um Extrude. Seleciono as circunferências. E quando ele me pede a altura de extrusão, eu indico a opção Path. E seleciono agora o caminho do corrimão. E à partida ele faz-me o corrimão para toda a escada, portanto em toda a sua extensão. Há aqui uma peça que ficou demasiado saída, não é? Que é do último degrau, corresponde ao último degrau, porque ele aqui já começa a ficar plano. Portanto, basicamente o que eu tenho que fazer agora é um slice desta peça, usar por exemplo o plano XY como orientação e selecionar um ponto cá em baixo, portanto, e esta barra já termina no interior do tubular, digamos assim. Vou agora selecionar as peças todas para uni-las numa para verificar então que existem estas junções, estão todas corretíssimas. Houve aqui uma que me escapou. Portanto, o meu corrimão já está corretamente desenhado. O que restou aqui vai ser cortado quando eu tiver a noção de quando este piso termina no outro e perceber como é que estes dois pisos se vão integrar. Como eu fiz a escada cá fora, agora só tenho basicamente de pegar nela, no corrimão, e transportá-lo para a escada que eu tinha um bocado, que anda aí, e tendo em conta que vou ter que apagar estes objetos que ficaram aqui também em duplicado. Portanto, eu neste momento já tenho a escada no devido lugar integrado na arquitetura do edifício, não é? E pronta a ser trabalhada em conjunto com a envolvente. Vamos só terminar este exercício.
cá está, isto está prolongado demais e eu quando souber a que distância é que isto está, vou poder fazer, portanto, o corte deste corrimão no sítio devido. Né? Vamos então terminar com um shade para vermos a totalidade da escada, portanto, com todos os pormenores que lhe estão associados. Espero que tenham gostado deste tutorial. Vamos tentar continuar a apresentar mais tutoriais para explicar às pessoas como tirar melhor partido das funcionalidades do ZWCAD, não só em 3D como a 2D. No próximo manual vamos tentar ver como é que vamos fazer mais coisas em 3D, nomeadamente como trabalhar com vários pisos e agregar isso tudo num só volume, sem perdermos a informação, sem perdermos a diferença entre os pisos e podermos trabalhá-los separadamente. Obrigado pela vossa paciência e por terem escutado este tutorial até ao fim. Até à próxima.